Olá, meu nome é Carla Belmonte e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um delicioso bolo de pasta de amendoim. Eu amo, foi um dos primeiros bolos que eu fiz antes de começar a confeitaria, com o intuito de decorar, então ele é bem prático de fazer. Eu vou passar um modo de preparo para vocês aqui no vídeo e a lista de ingredientes vai ficar aqui na legenda logo embaixo do vídeo, tá? Mas antes eu vou ensinar para vocês 10 dicas maravilhosas para que vocês façam bolos cada vez melhores, tá? Então anota aí que a primeira é: antes de começar, leia. Sim, então parece besteira, parece bobo, mas muitas pessoas já pegam o livro de receitas, já começam a separar e já começam a preparar. Não, principalmente se você não conhece a receita ou se é algo que você já não faz há muito tempo, pega a receita, lê com calma, lê os procedimentos, lê o modo de preparo, veja se você tem alguma dúvida, vê se você tem todos os ingredientes antes sequer de começar a preparar, né? Antes de você sequer começar a separar os ingredientes. Opa! Então você lê a receita com calma, veja se tá faltando alguma coisa ali, se você tem tudo. E aí sim você começa o modo de preparo. Segunda dica muito importante: trabalhe com ingredientes frescos. Isso vai resultar num bolo muito mais saboroso. E não só saboroso, ele vai resultar num bolo com qualidade melhor. E quando eu falo qualidade, digo num todo, inclusive na estrutura do seu bolo. E ingrediente fresco, gente, não é só dentro da validade não, é fresco mesmo. Então, se você tem um ovo ali na geladeira há 2 semanas, tente comprar outro, compra uma leva nova, fresca. Teu bolo vai ficar muito melhor, vai crescer melhor, então a massa vai desenvolver melhor também. Terceiro ponto, trabalhe com ingredientes de temperatura ambiente. Tá? Então, se você tem ingredientes que ficam na geladeira normalmente, como manteiga, às vezes a baunilha, os ovos, então tire com antecedência para que eles cheguem em temperatura ambiente. Cuidado com a temperatura ambiente, porque ela pode variar de acordo com a sua localidade. Se você mora num lugar muito frio, a manteiga não vai chegar numa temperatura ambiente, ela não vai ficar aquele pontinho de pomada. Talvez você tenha que pré-aquecer um pouquinho ela no micro-ondas. Se você trabalha numa região muito quente, deixar 1 hora a manteiga do lado de fora, possivelmente vai deixar ela com aspecto gorduroso, ela vai começar a ficar mole demais. Então preste atenção, porque isso pode influenciar de acordo com a localidade. Vai fazer uma receita nova? Tem receitas que você quer fazer? Dê preferência sempre a fazer receitas que indiquem pesos e não medidas, porque elas são mais precisas e você vai ter muito mais agilidade no preparo. As medidas podem variar, os medidores não são totalmente certos, nem todos seguem um padrão, como também as medidas podem variar de país para país. Então dê preferência por usar peso. Uma balança não custa tão caro hoje em dia no mercado. Com R$30 você consegue comprar uma balancinha para você pesar os seus ingredientes. E vale muito a pena. É um investimento que vale a pena, um dos primeiros que você tem que fazer no seu negócio. Quinta dica muito importante: pré-aqueça o forno. Isso é importante porque na hora que você colocar o seu bolo dentro do forno, ele já vai estar com uma temperatura adequada para que o fermento comece a agir. Se você colocar ele com um forno frio, seu bolo vai funcionar? Vai, mas ele vai levar mais tempo, porque o fermento precisa de uma temperatura mínima para que ele comece a reagir dentro da sua massa e o seu bolo começa a crescer. Então de nada adianta você fazer uma massa com forno frio, achando que não vai fazer diferença, vai economizar luz. Não vai, seu forno vai ficar ligado por mais tempo. Sexta dica muito importante, que eu sei que você já ouviu falar várias vezes: mise en place. É muito importante, gente. E fazer isso não é simplesmente você separar os seus ingredientes e pesar antes de começar a receita. Não, é você verificar se você tem todos os utensílios necessários, se você tem a sua forma, se você tem o desmoldante para colocar, se você tem papel manteiga, se é o caso de você utilizar, se você tem, se a sua espátula tá aqui, se às vezes você só tem uma, se ela tá lavada, se ela tá limpa, se você tem seus ingredientes como um todo. E não é só ter simplesmente a quantidade de ingredientes. Se você tem um pouquinho a mais, é sempre bom ter uma sobrinha, um pouco a mais do seu ingrediente. Por quê? Se você está preparando o seu bolo, aí você tem aqui 5 ovos, a quantidade certinha para ele. Você quebra, no quinto tá estragado, para você parar todo o seu preparo, sua massa já está batendo ali, você ir comprar um ovo novo, vai demorar, isso pode desandar a massa. Então, tem um pouquinho a mais de ingrediente, não trabalhe com a quantidade certinha, tá? E não esqueça também, dentro desse processo de mise en place, de verificar os seus equipamentos, se está tudo funcionando. Se é gás, se você trabalha com gás de rua, tem gás suficiente no botijão para você assar sua massa? Imagina acabar o gás no meio do caminho. Se você trabalha com forno elétrico, ele está funcionando? Eu já fiz uma massa, quando cheguei no forno, e tinha parado de funcionar porque o botão queimou. Então, testa. Se por um acaso está faltando, sua batedeira está funcionando, então faz uma verificagem antes de tudo que você precisa para o preparo da massa, não simplesmente só a quantidade de ingredientes certa para ela.
7º passo muito importante, não abra o forno antes de você sentir aquele cheirinho gostoso de bolo, aquele cheirinho que preenche a casa, porque se você abrir o seu forno antes do tempo certo, você vai interromper as reações que estão acontecendo ali dentro. Isso geralmente acontece por volta dos 20 minutos, mas cada forno é um forno. Então, espera sentir o cheirinho antes de abrir, não conta simplesmente com o relógio, porque pode variar de forno para forno. E de massa para massa, de quantidade de massa que está dentro da sua forma. Então espera um pouquinho, sente o cheirinho aí sim você vai verificar se está tudo ok, se está tudo pronto. 8ª dica muito importante, desenforme o seu bolo morno. Se você tirar o seu bolo muito quente e desenformar, tem um risco grande dele quebrar nesse processo, porque a massa ainda está muito maleável. Se você desenformar ele totalmente frio, quando você vai passar a faquinha em volta para soltar, possivelmente você vai dar uma esfarelada a mais, vai quebrar aquela lateral. E se você não untou o fundo dela direitinho ou não pré-preparou com a papel manteiga, pode ser que fique grudado em alguma parte. Então, desenformou o seu bolo, você coloca ele para esfriar, de preferência numa grade. Se você não tiver aquela grade própria para fazer bolo, para colocar para esfriar biscoito, bolo, massa de uma forma geral, coloca em cima da grade do seu forno. Ela vai esfriar ali porque vai entrar ar em cima e embaixo. Você vai esfriar ela de uma forma igual por toda a massa. 9ª dica muito importante. Quando você for fazer o seu bolo, dê preferência por só untar o fundo da forma. Por quê, Carla? Porque se você unta a lateral, a tendência é que seu bolo cresça em uma forma de cone. Por quê? Porque quando você unta, você usa uma gordura. E a gordura tem o intuito de justamente não grudar a massa. Por isso que você passa a gordura no fundo e na lateral e envolve geralmente passa manteiga e farinha por cima. Quando você faz isso, ela desgruda. Então seu bolo vai ficar assim. Quando você trabalha com bolo decorado, a ideia é que seu bolo fique sempre retinho. Se você colocar uma camada sobre outra, sempre fazendo assim, vai dificultar o seu preparo, o seu recheio não vai ficar bem colocado e a sua lateral não vai ficar retinha, bonita. E isso vai atrapalhar a sua decoração e assim sucessivamente. Então vai ser uma série de problemas que você vai ter. Então não não unte a lateral, unte somente o fundo. E quando você tirar o seu bolo do forno, deixa mornar. E vai pegar uma espátula, uma faquinha e bem justinho da forma você vai passar ela pela lateral. Isso você vai fazer com que solte, desgrude, ela vai manter retinha e você vai desenforma que vai sair perfeitamente. Você pode, quando for untar a sua forma, usar tanto o desmoldante quanto a manteiga com a farinha ou manteiga com chocolate, se o bolo for de chocolate, ou papel manteiga. Fazendo isso aqui, você vai fazer um disquinho com ele aqui. No tamanho aproximado, nunca menor, mas pode ser um pouquinho maior do que a forma. Vai inserir aqui dentro e vai colocar no fundinho, tá? Finalmente a 10ª dica. Depois que você desenformou o seu bolo, depois que ele esfriou, você vai embalar a sua massa para que ela não resseque. Então você vai pegar ou um saquinho plástico ou um insulfilme, vai passar em volta dela e vai colocar na geladeira para descansar, tá? E agora a gente vai começar o preparo da nossa massa, bem gostosa. Eu tenho aqui já separada a minha manteiga, e ela está em temperatura ambiente, ponto de pomada. E eu vou bater ela durante 2, 3 minutos com o nosso batedor fouet. Ela clareou, a gente vai acrescentar o açúcar aqui. Só mexer um pouquinho para não voar. E vou deixar essa mistura bater até ela ficar bem fofinha, bem leve, bem aerada, mais clara. No total, somando aproximadamente uns 5 minutos. Então, se eu bati 2 agora, eu vou bater por mais 3 ou até que eu consiga essa mistura
mais aerada. E enquanto bate, eu já vou quebrar meus ovos para adiantar. Só mostrar pra vocês. Tá bem aerada. Levinha. Mais clara. Aqui eu já vou começar a acrescentar os meus ovos aos poucos. Eu coloquei aqui no pote e bati o peso certinho, porque colocar ele já misturado facilita e evita que ele coalhe, né? Que ele fica com aquele aspecto coalhado. De novo, velocidade baixinha para ir acrescentando aos poucos. É só soltar aqui na lateral, deixar bater por mais 2 minutos aproximadamente. Vou acrescentar agora a minha pasta de amendoim e a minha baunilha e vou bater só para misturar antes de partir para o próximo. Essa pasta de amendoim aqui, gente, é aquela pasta integral. Não é com açúcar, para não trazer mais açúcar para a massa, porque, como vocês sabem, confeitaria química, se você traz mais açúcar, você pode desandar a massa. Então, isso é aquela pasta integral, basicamente só o amendoim batido. Você compra isso em algumas casas, alguns mercados e geralmente aquelas casas que vendem produtos naturais. Carla, posso colocar amendoim só batido, triturado? É diferente. A quantidade seria diferente, o resultado vai ser diferente. Que aqui você está colocando uma gordura, na verdade, mas ela tá num aspecto mais líquido. Se você colocar algo farinhento, como se fosse uma farinha, né, que seria ele triturado, o resultado é outro. Estou usando aqui a pasta de baunilha, tá? Aqui você vê a sementinha maravilhosa.
Vou só misturar aqui um pouquinho. Prontinho. Misturar aqui o fundo, que aquele fundinho às vezes o batedor não pega. Aí tem que trazer pra cima. É uma massa bem aerada. Ela não é uma massa muito líquida, não. Somente por conta da manteiga, da quantidade da manteiga, do açúcar. Vou trazer aqui agora a farinha aos poucos, em 3 partes. O fermento tá aqui. Na última eu coloco o fermento. E vou peneirar. Ah, Carla, por que peneirar? Se ela for de boa qualidade, se eu tiver comprado agora, estiver fresquinha, não tiver nenhum gruminho, por que eu peneiro? Porque quando você coloca ela através da peneira, você só coloca ele mais fininho, você espalha melhor e facilita na hora de você mexer e não ficar nenhum gruminho. A incorporação é muito mais fácil e muito melhor para o seu bolo. Um detalhe importante, se você achar que a sua massa no final ficou muito maçuda, muito consistente, precisando um pouquinho de fluidez, você pode acrescentar até 2 colheres de sopa de leite integral. Só até 2 colheres. Então você deixa separado em temperatura ambiente, se precisar, você acrescenta. Eu vou pedir para separar agora o leite. Aqui, Ângelo, 2 colheres de sopa, por favor. Vou precisar que você faça um cálculo para mim já, tá? Você abre para mim, por favor. Mas, Carla, por que você já não coloca o leite como parte da lista dos ingredientes obrigatórios? Porque nem sempre vai ser necessário. Dependendo da sua farinha, pode ser que você não precise dessas 2 colheres de sopa. Eu vou agora...
Prontinho. Eu vou agora pesar essa massa. E vou diminuir o tamanho do peso total. Vou diminuir o tamanho do meu bol para saber como eu vou dividir. Eu prefiro pesar e dividir do que fazer no olhômetro. Vamos lá. Então eu tenho 1.662 gramas. Meu bol pesa 316 gramas. E eu tenho 1.346 de massa aqui dentro. Eu gosto de assar um disco de massa por vez. Então, como eu vou assar, vou fazer 5 discos de massa, eu vou dividir isso total por 5, que vai dar 269 gramas. Então, eu vou colocar isso em cada uma das minhas formas antes de levar para assar. Você coloca a massa, essa massa é mais consistente, coloca ela, dá uma ajeitadinha com a espátula, mas não se preocupe de ficar extremamente lisa, porque no forno, durante o processo, ela vai ficar mais líquida e vai assentar na forma. Outra coisa muito importante, pesem cada uma das suas formas, verifique se há necessidade de fazer a tara na balança, porque dependendo do fabricante, pode dar diferença de peso. Essa aqui, por exemplo, tem 14 gramas a mais do que aquela dali. R$260 aí? Prontinho. Agora a gente vai colocar para assar. Forno, se for por convecção, 160 graus. Se for tradicional, aquele residencial, 180 graus. Mas, é claro, você tem que conhecer seu forno, então você sabe se ele assa mais rápido, se assa mais devagar, se necessidade de paralisar o processo momentaneamente para virar a forma, então preste atenção nesses detalhes. Ela vai assar nessa divisão que está aqui para esse aro, vai assar entre 20 a 25 minutos. Se você optar por dividir em 2 formas somente, vai assar em 40 a 45 minutos. Então, você verifica qual é a melhor forma que você entende para si, que é para trabalhar. E cuidado com o tempo de forno para não ressecar.
Sentiu o cheirinho de forno? Já abre. Sentiu o cheirinho de bolo pronto? Abre para verificar, porque dependendo do forno pode assar até um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, você pode ter que ajustar a sua temperatura. Então, é isso, 20 a 25 minutos e a sua massinha já vai estar pronta.